Bom, pessoal, nós finalizamos então o terceiro capítulo, né? Nós ainda estamos na primeira parte do livro. No terceiro capítulo nós falamos de Deus, dos elementos gerais do universo, trabalhamos sobre a criação e hoje nós vamos falar um pouquinho do princípio vital. Só para vocês se situarem, tem gente nova também, nós estamos na questão 60, também no comecinho ali, tá? Se alguém não tiver o livro, fala com a Vanessa pode pegar o Jean, você pega lá, Jean? Alguém está sem livro, o Jean pode pegar, quem não tiver, para acompanhar. Você pega, por favor? 2. Traz uns 4, 5, né? Tá. Bom, então nós estamos na parte do princípio vital. Devagarzinho, quem for a primeiro encontro, a gente vai se localizando com o passar do tempo, a gente às vezes volta um pouquinho, tá? Então, pode ser que o primeiro encontro fique um pouco perdido, depois a gente vai se encaixando, tá bom? Quando a gente traz o princípio vital, nessa estrutura que Kardec traz da primeira parte do livro, né? O livro dividido em 4 partes, nós estamos trabalhando a primeira parte do livro. Nessa primeira parte, 4 capítulos. Do princípio vital, nós vamos trabalhar da questão 60 à questão 75, tá bom? Quando a gente pensa em princípio vital, eu vou voltar um pouquinho e falar em princípio vital daqui a pouco. Nós vamos trabalhar seres orgânicos e não orgânicos e inorgânicos, sobre a vida e a morte e sobre a inteligência e o instinto. A gente vai perceber que nesse bloco de estudo, Kardec já começa a preparar a gente um pouquinho para adentrar a questão do espírito encarnando e desencarnando, na vida material e na vida espiritual. Nós falamos do princípio inteligente, quando nós não éramos o espírito que somos hoje. Quando a gente finalizar essa parte, Kardec já vem preparando a gente para falar sobre nós. Tanto no plano espiritual quanto no plano material. Até aqui nós falamos construção de mundo, que é Deus, os elementos que nós encontramos no universo, como os seres vivos foram criados, que só existe no universo matéria e espírito, mas nós não trabalhamos ainda o espírito formado propriamente dito. Então a gente percebe que agora Kardec vai começar a trazer a gente ao entendimento de nós espíritos, tá? Então, inicialmente, ele traz para nós uma parte do princípio vital. Quando a gente pensa na palavrinha aqui, princípio, o que nós imaginamos? O início. O que mais, gente? O início, a origem de algo, a base de alguma coisa. O que mais? Se a base vai ser algo fundamental para alguma coisa essa que é o que a gente vai tirar dessa palavra aqui, ó. O que é básico para a vitalidade, para a vida. O que é vital? Que tem movimento, que tem ação, que tem energia. O que mais a gente lembra quando pensa na questão vital? É algo vital, é algo necessário para a vida. Então, quando a gente pensa nesse princípio vital, é a energia necessária para nós termos vida, vamos pensar assim. Kardec está tentando entender aqui o que diferencia a matéria estacionada, né, a matéria, de um ser que se move, de um ser que tem vida, de um ser que tem um ciclo de nascimento e de morte. Porque se eu comparar seres orgânicos com seres inorgânicos, se comparar nós com esse controle, qual é a diferença que nós encontramos? Kardec vai querer trabalhar essa diferenciação. E o que é esse princípio da vida? Porque ele trabalhou, se nós formos lembrar, na formação dos mundos, depois ele trabalhou a formação dos seres vivos, depois nós falamos de espécie,
mas em momento algum ele perguntou o que animava a espécie, como funcionava, da onde vinha e tudo isso. Então agora ele quer saber qual é a origem verdadeira da nossa vida. Nós estamos vivendo, temos um ciclo de nascimento, de morte. Qual é a origem disso tudo? Tá bom? Então vamos lá, nós vamos trabalhar primeiro um olhar do princípio vital sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Onde mais livro? Ana. Tá, então vamos lá. Seres orgânicos e inorgânicos. Geralmente a gente traz de novo o que Kardec quer trazer quando ele fala orgânico e inorgânico. A gente tem que lembrar que doutrina espírita é uma ciência e como ciência nós precisamos entender muito os títulos que Kardec traz para nós, sobre o que ele está querendo dizer. Só que diferente de outras questões, Kardec já traz para nós na abertura, antes da pergunta, sobre o que ele vai falar. Qual é a diferença do que é um ser orgânico para um ser inorgânico? Então vamos abrir a primeira nota para a gente dar uma olhadinha? Lembra, só para a gente lembrar um pouquinho, nós falamos que, nós não, né? Nós, dentro do estudo, que existe apenas matéria e espírito no universo. Então a gente vai lembrar que o que é matéria não é espírito, que é espírito não é matéria. Que o nosso corpo é material, mas nós somos um espírito. Então só há esses dois elementos. Então Kardec vai aprofundar um pouquinho mais agora a união, o entendimento da união do espírito com a matéria. Aonde tem espírito, como age sobre a matéria, qual é essa força que está interagindo, tá bom? Então vamos lá, na nota, ó. Kardec vai diferenciar para nós. Vamos lembrar que hoje talvez seja muito comum, a gente sempre fala isso, mas quando Kardec traz isso no século XIX, o microscópio estava começando, né? Então a gente fala de seres orgânicos e inorgânicos, não era algo tão comum. A gente estuda isso hoje na escola, lá atrás a gente não estudava, tá bom? Então vamos lá. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. São seres que têm em si vida. Então ele já está trazendo uma diferenciação entre orgânico e inorgânico. Os orgânicos possuem vida, tá? Uma atividade íntima que traz vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmo e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhe impõe. Nessa classe estão compreendidas os homens, os animais e as plantas. Então Kardec está trazendo para nós que quando ele está falando de seres orgânicos, são os homens, os animais e as plantas. Pedra estaria nisso? Não. Tá? Aí ele vai diferenciar para nós. Quando nós formos falar de seres inorgânicos, então seres inorgânicos são todos os que carecem, ou seja, que não têm, né? Carecem de movimento próprio e que se formam apenas pela agregação da matéria. Lembra que nós falamos que a matéria, os elementos estão espalhados, aí por forças a agregação da matéria que forma o que é material. A agregação dos átomos, das moléculas que formam o que é material. Mas eles não têm vida, certo? E nem movimento. Tais são os minerais, a água e o ar. Mineral, água, ar, entre outros. Tem vida? Diferente de quando ele está trabalhando o homem, os animais e as plantas. Tudo bem até aqui? Então ele só diferenciou para nós o que é um ser orgânico de um ser inorgânico. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Vamos lembrar, quando ele fala de homens, animais e plantas, aqui estão seres microscópicos também, que naquele tempo ainda não era tão comum. Tá? Exato. Então, a primeira questão que ele abre para nós, ele vai querer fazer sempre daqui para frente, nessas 3 primeiras questões, ele vai querer fazer uma comparação material entre o ser orgânico e do ser inorgânico. Ele quer achar uma diferença, tá? Vai comparar para achar uma diferença. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Existe uma força que vai vai agrupar e vai transformar, vai unir a matéria, tanto dos corpos orgânicos quanto nos inorgânicos. Se eu pego o corpo de uma planta orgânica, é a mesma força que une os elementos do universo para fazer um mineral? Sim? Não? É a mesma força que une esses elementos para formar o que não tem vida, para formar o que tem vida? É a mesma força? É a mesma? Você não leu a resposta, né? Mas é a mesma. Se pensar na força da atmosfera ou alguma força magnética, é a mesma força dos dois elementos. Perfeito. Então vamos lá, ó. Ele vai trazer, ó. Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então a mesma lei que une para formar os corpos dos seres orgânicos é a mesma para unir dos inorgânicos, tá bom? Quando a gente pensa, igual nós falamos, na formação através dos átomos, a lei que rege o universo é a mesma, tá? Então lembra que nós falamos que nós trouxemos num quadrinho lá atrás que o próprio corpo humano ele é constituído de diversos minerais que nós encontramos no universo. Por exemplo, o cálcio, o ferro, o potássio, enfim, quando a gente faz os exames lá, a gente vê a composição do nosso corpo, também é a mesma composição que a gente acha na natureza. A força age de forma diferente, mas os elementos são os mesmos. Em questão material nós estamos falando, tá? Só em questão material, tá bom? Então, nós voltamos na questão 45, só para a gente relembrar um pouquinho o que Kardec já tinha recebido dos espíritos, ó. Quando falou da formação dos seres vivos, Kardec perguntou para os espíritos onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra. Porque já existia elementos no universo antes da formação da Terra. Senão a gente precisa pensar que tudo começou a partir da Terra. E nós acabamos o estudo anterior justamente falando que não, que a Terra não é o centro do universo, que não começou tudo da Terra. Aí os espíritos trouxeram para Kardec a seguinte resposta. Achava-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço. Então, todos os elementos que nós encontramos no planeta Terra, que serviu depois para a construção do nosso corpo material, do corpo tanto orgânico quanto inorgânico, já estavam espalhados no universo, tá? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar em existência nova em novo globo. E aí era aqui que o Isamu trouxe para nós uma reportagem que a NASA lançou uma sonda, agora não vou lembrar o nome dela, em 2020, né? Em 2020, e ela foi buscar uma amostra em um asteroide, eu não vou saber agora ao certo, eu li muito rápido, superficial. Mas a distância você não sabe, né? E aí ele coletou uma amostra lá e trouxe para análise. Demorou 3 anos, em 2023 ela traz a amostra e percebe-se que nesse asteroide trazia os elementos que nós temos aqui. Não na mesma quantidade, em quantidades diferentes, em proporções diferentes.
Então aquela ideia de que o que é necessário para ter vida aqui, eles começaram a achar em asteroides em outras proporções. Na ideia de que, talvez, então o título é Nós viemos dos extraterrestres. Então, ou seja, todos os elementos que a gente precisa, como que é? Vida foi trazida por extraterrestres, descobertas em asteroide, reforça a teoria. Então, eu só vou ler rapidinho para a gente, porque isso aqui nós estamos falando de ciência. Parece que está muito longe, parece uma coisa muito abstrata quando a gente fala, mas agora a ciência trazendo para nós, ainda que a gente não entenda 100%, mas a gente percebe o quanto que a ciência está avançando em passos para dentro daquilo que a doutrina já nos trazia. O asteroide Bennu está começando a revelar seus segredos graças ao estudo de amostra preservadas de qualquer contaminação terrestre, revelando a presença de minerais e aminoácidos essenciais para o surgimento da vida. De acordo com 2 estudos publicados na quarta-feira, em 2020, a espaçonave Osiris-Rex da NASA coletou 120 gramas de regolito, que é uma camada de poeira e cascalho, em um asteroide que estava a 300 milhões de quilômetros da Terra. 300 milhões de quilômetros. A espaçonave deixou essa amostra de volta na Terra em 2023 em uma cápsula vedada, permitindo que os especialistas estudassem o material sem o risco de contaminação atmosférica. Então trouxe fechadinha para não contaminar com a atmosfera da Terra. Uma análise inicial rápida confirmou a presença de águas e cristais de carbono, 2 dos elementos que deram origem à vida, disse o administrador da NASA. Mas Bennu, na verdade, abriga muito mais compostos do que os encontrados na Terra. A diversidade de matéria orgânica identificada nas amostras é incompatível com a biologia terrestre, de acordo com o primeiro estudo publicado na Nature e liderado pelo astrobiológico da NASA. Então ele está dizendo, olha, se a gente pegar bem o que foi descoberto, a quantidade é diferente. Se a gente fosse analisar igualzinho a constituição da Terra, não, mas os elementos são os mesmos, são parecidos. As amostras, de fato, incluem aminoácidos, 14 dos 20 úteis para proteínas em forma da vida na Terra. Então lembra que nós falamos que pode ser não, né? Que quando a gente está olhando a vida em outros planetas, naquele planeta a gente precisa de outros, dos elementos normais que nós temos, mas de outras quantidades. Então a gente pensa, aqui o corpo precisa de água. Será que em outro planeta, para viver num corpo físico, eu preciso de água? Talvez não. Então, para quem está ouvindo agora, às vezes pode parecer um pouco de... Se voltar um pouquinho nos estudos, vai entender essa linha de raciocínio, tá? Então, ele está trazendo que aquilo que deu origem à vida na Terra, na verdade, foi descoberto já em outro asteroide muito tempo antes da Terra. A análise também revelou a presença de aminoácidos muito raros ou inexistentes no planeta azul, além de milhares de formas de compostos nitrogenados. Então, a doutrina espírita falou para nós que na Terra há outros elementos que na Terra não existem, mas que estão espalhados pelo universo. Como há elementos aqui na Terra que em outros planetas não tem. Porque cada planeta necessita dos seus elementos. É o que ele está trazendo aqui. A questão da criação de Bennu permanece em aberto, mas não sua origem, que deve ser buscado no pai de Bennu, de acordo com o segundo estudo publicado na Nature. O asteroide, um verdadeiro... Então lembra que nós falamos do asteroide, nós falamos dos cometas, que os cometas traziam as células de vida, que eram os cometas que levavam de um planeta para outro, aqueles elementos necessários para a vida, na formação do planeta, que comparando com a Terra, que a Terra foi bombardeada por asteroides no começo,
que trazia ali as primeiras células de vida, os seres orgânicos ainda em miniatura, né? O asteroide, um verdadeiro aglomerado de detritos, teria se formado há menos de 65 milhões de anos a partir de pelo menos uma estrela muito mais maciça, cuja origem remonta aos primórdios do Sistema Solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos. A Terra, 4,5 bilhões. Agora, sabemos que os ingredientes brutos para a vida estavam se combinando de formas interessantes e complexas dentro de um progenitor, de Bennu. Então estava sendo preparado todos os elementos necessários. O estudo, que reuniu vários laboratórios internacionais, anuncia a descoberta de sais minerais, compostos inorgânicos igualmente essencial à vida, nunca antes observado em amostras extraterrestres. Sua presença é explicada pela evaporação de bolsões de águas contidos nesse asteroide. Eu vou vir só aqui no finalzinho, ele vai falando tudo que a doutrina já trouxe. Mas o interessante está aqui, ó. Interessante não, o quanto que isso muda a questão de como a gente está olhando para a vida, para a Terra, como a gente ainda está muito enraizado. Nós saímos, né, de Adão e Eva, nós trabalhamos Adão e Eva, os 7 dias da criação, a gente está nesse formato ainda pensando, né? Então, de acordo com a estudiosa que comanda esse estudo, né, lá do Museu de História de Londres, esse estudo representa um imenso progresso na compreensão e na evolução de asteroides como o Bennu e como eles podem ter ajudado a tornar a Terra habitável. Então, aquilo que a doutrina espírita falou há 160, 170 anos atrás, a ciência agora começa, então, a explicar para a gente, né? Então, é o que ele está falando. Já achava em estado latente, no espaço, todos aqueles elementos necessários para a formação dos corpos, né? Tanto orgânico quanto inorgânico. Tá bom? Aí Kardec vai perguntar, ele quer estabelecer uma diferença entre os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Na questão anterior, ele tentou achar uma diferença, os espíritos falaram que é a mesma força que forma o corpo. Então eles apresentaram uma semelhança. Kardec quer achar uma diferença. Então ele pergunta, ó, há diferenças entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos? Há diferença? A matéria. Porque ele quer saber o que muda na verdade. Porque se um é orgânico, outro é inorgânico, se um tem vida, outro não tem vida, ele quer saber o que alguma coisa diferente tem. É isso que ele está tentando entender até aqui. Tá? Então a gente talvez nunca parou para pensar porque cadeira não tem vida e nós temos. A gente acha normal, mas há alguma coisa aí que muda essa relação. Por que a flor, a planta nasce e morre e a pedra não? É isso que ele está querendo achar. O que é esse elemento que diferencia um ser orgânico do inorgânico, tá? Então vamos lá. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma. Então lembra que os elementos materiais são sempre o mesmo. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. A matéria nos corpos orgânicos está animalizada. Animalizada não é no sentido de animal, mas no sentido de estar animado. Quando a gente pensa em algo animalizado, o que a gente pensa? Não do animal, mas do animado, o que a gente traz? Então está falando, olha, a matéria é igual um no outro. Qual é a diferença? Que no orgânico ela tem movimento, ela tem velocidade, ela tem um ciclo de vida, certo? Então ele está tentando entender
o que tem em um tem no outro. Então, o que Kardec já entendeu aqui? Então a diferença de um corpo orgânico para o inorgânico é que no corpo orgânico ele está animalizado. Tá? Vamos lá. Então vamos trazer um pouquinho aqui, buscando lá na Gênese, o que a gente pode trazer do princípio vital. Nós estamos estudando sobre o princípio vital, mas Kardec ainda não chegou nele. Mas para a gente entender, vamos buscar um pouquinho lá na Gênese. Lá na Gênese de Kardec, no capítulo 10, ele traz para nós sobre o princípio vital. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Então nós estamos trabalhando o que aqui? Se a gente for pensar nos componentes que formam o corpo, nós só podemos pensar que são iguais no aspecto material. É o que ele está falando, em sentido do corpo. Então quando nós falamos que é igual, é só no sentido material, tá bom? É interessante que ele colocou para nós, né? Quando vai trabalhar as plantas e os animais. Ele não colocou o homem, porque o homem, além de um princípio vital, ele precisa ter ainda a inteligência. Tá? Então, ele vai perguntar aqui, Kardec vai querer saber, ele está querendo saber, da onde surge esse ânima, da onde surge essa vida. Porque se é isso que difere um do outro, ele quer saber da onde surge, tá? Qual a causa da animalização da matéria? O que faz a matéria ter vida? Porque se eu descobrir a mágica, eu pego esse elemento e aplico ao que está parado, e o que está parado teria que ter vida. É o que a gente vai começar pensando. Porque se é quando a gente morre, o corpo não se movimenta mais. A cadeira também não se movimenta. Então Kardec está falando, não, então tem algum elemento aí nesse meio que talvez se eu aplicar no que está parado, ele tenha movimento. Até porque as cadeiras dançou no começo, mas não é esse o olhar, né? Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, o que é união, gente? Juntar, conectar, vincular. Então, olha que legal. Qual é a causa, né, para a matéria poder ter vida? Ele trouxe um elemento novo para nós. A matéria precisa se unir, juntar, fazer um elo com o princípio vital. A gente não sabe o que é princípio vital ainda. Mas ele está falando, olha, para que a matéria tenha vida, precisa ter essa união com esse princípio vital, que é a origem da vida. Princípio vital, o que é essencial para a vida, a origem da vida. Tá bom. Então a gente precisa ter matéria mais princípio vital para ter vida. Não é o perispírito. Ele é tão entrelaçado com o perispírito, mais para frente a gente vai trabalhar isso, que é o corpo espiritual. Ele é tão intimamente ligado ao perispírito, né? Mas não é o perispírito, tá? Então vamos lá. Princípio vital. Eu preciso desse princípio vital unido com a matéria para eu ganhar vida, movimento, ação. Então vamos lá na Gênese, continuando aquele texto lá, Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, o princípio inteligente é o que ele vai depois transformar em espírito. Mas lembra que no universo nós temos dois elementos, vamos voltar. O espírito, que é o princípio inteligente,
E nós temos a matéria, o princípio material. Sem falar do princípio inteligente, que é uma coisa à parte. Tá? Na matéria orgânica, um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital, ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Então até aqui, olha, existe uma força, que é esse princípio vital, que ele é ativo em quem está vivo, mas que quando morre, acaba. Mas nem por isso deixa de dar às substâncias propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Então, essa substância é o que diferencia o orgânico do inorgânico. A química que compõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos. Jamais chegou, porém, a reconstruir sequer uma folha morta, prova evidente de que há neste último, o que quer que seja, inexistente nos outros. Então, a gente pensa que depois que, por exemplo, uma pedra se quebrou, a gente consegue remontar ela novamente, recompor ela novamente, um mineral. Mas se eu penso depois da vida extinta, depois que já deu a morte no corpo, já detectou a morte, é impossível voltar e reconstruir novamente. Há essa diferença de ser orgânico para o ser inorgânico. Depois que a planta morreu, eu não consigo mais trazê-la à vida. Então há algo aí diferente. Então eu trouxe lá na questão 25, que nós já estudamos, pra gente. Nós estamos montando, tá, gente? Ideia, no final a gente arremata tudo isso, tá bom? O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar. Kardec estava querendo descobrir se o espírito e a matéria eram a mesma coisa. Então nós estamos agregando, nós estamos trazendo de novo mais um conteúdo, porque ele tirou a questão do espírito para falar o que ele falou lá. Agora estou trazendo de novo, o espírito é a mesma coisa da matéria? Não é. Então vamos lá. Ó. São distintos uma da outra, mas a união do espírito e da matéria é necessária para que essa possa expressar inteligência. Então quando eu vou falar da vida humana, nós vamos ter que pensar que existe a matéria, existe o princípio vital e eu preciso do espírito para que o espírito possa se expressar na matéria. Então, quando a gente olha para a nossa vida, é um corpo material, o espírito agindo sobre a matéria e ele tem um combustível para poder movimentar o veículo, que é o princípio vital. São coisas totalmente diferentes. Porque a gente olha para o nosso corpo, a gente olha para um para o outro e às vezes a gente acha que é tudo junto. Mas está tudo separadinho. Se fosse uma bateria, né? Exatamente uma bateria. Vamos lá. Olha o que ele pergunta. Ó. Os espíritos trouxeram para ele um termo novo. Princípio vital. Então agora Kardec quer saber o que é o princípio vital. Que até então ele não sabia. O Espírito trouxe, Kardec vai investigar. Então tem duas perguntas, né? Ó, mas aí acaba sendo uma resposta só. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Matéria organizada, vamos pensar que havia todas as questões, elementos, e ela foi organizada. Organização atômica, a gente forma a questão material. Então, o princípio vital se encontra em algum local específico, em algum objeto específico, em algo que age específico, em um agente específico.
Ele está perguntando aonde eu encontro esse tal de princípio vital. E ele é um efeito de alguma coisa ou ele é a causa de alguma coisa? E aí, ele é efeito ou é causa? É os dois. Só não posso perguntar o porquê, pode? Não. Ó. Então, onde eu encontro esse bendito, esse princípio vital, que é ele que anima a matéria? Tá? Ó. Então, como o Marcelo trouxe para a gente, na resposta dos espíritos, né? Uma e outra, ou seja, ele é tanto efeito quanto causa, ele é uma coisa quanto é outra. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Então, quando ele age, ele está gerando um efeito que é a vida, certo? Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Então, ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, vamos pensar, ao mesmo tempo, é esse agente que dá a vida para a matéria, mas ao mesmo tempo, se não tiver matéria, ele não é nada, ele não está agindo. E ele só age porque a matéria está ali. Então, ao mesmo tempo, ele é um efeito da matéria e causa da matéria. Se não existir, vamos pensar aqui, a gente tem um combustívelzinho dentro de nós. A gente tem um carro lá, a gente vai abastecer o carro. Aí para do lado da bomba de combustível. Fluido vital, princípio vital é o combustível. Se eu não tiver o carro, não serve de nada, porque eu vou jogar no chão. Se não tiver o motor, Que aí é. E a mesma coisa ao contrário, eu tenho a parte material, mas aí eu chego lá, não tem combustível, também não faz nada. Então, ele obrigatoriamente é ele que dá o movimento para o carro, movimento para a gente, mas se não tiver a matéria para animar, ele também não tem efeito nenhum. Então, ele é ao mesmo tempo efeito e causa, tá? Tudo bem? quanto a gente pode pôr de combustível? Esse carro é moderno, ele sai de fábrica com o tanque cheio. E aí você vai maneirando ou não e vai gastando, entendeu? Eu tenho uma amiga que volta e meia, viu, Nivaldo? Ela fala assim pra mim, olha, cuida do fluido vital, do princípio vital, cuida dele. Desacelera um pouco, põe o corpo ali na estabilidade, né? Dorme certinho, não abusa tanto. A gente vai gastando um pouco mais de combustível, né? Então, ela é um despertador para mim. Volta e meia ela fala isso, então eu vou, né? Até aqui está entendido por enquanto? Nós estamos diferenciando o que é corpo orgânico do inorgânico. Aí os espíritos disseram que o que diferencia é esse tal desse princípio da vida. E o que é a vida, eu preciso do princípio vital. Se não tiver princípio vital, eu não tenho vida. Tá? Então vamos lá. Dentro do que o Nivaldo falou, a gente já nasce com o princípio vital. Quando a gente vai nascer, a gente pega, e ele traz aqui, né? Absorve e assimila. A gente absorve de algum lugar. O fluido já está lá, esse princípio vital está lá, essa bateria está espalhada. Eu vou absorver, assimilar com a construção material que eu vou precisar, para a vida material que eu vou precisar. Então eu já venho com isso a partir do momento em que eu nasço, do nascimento. Então eu posso dizer que o princípio vital, quem paga o abastecimento, Nivaldo, é Deus. Essa imposição dessa força, desse princípio vital, vem de uma inteligência superior, de uma causa primeira, que a gente pode chamar o que quiser.
Então vamos lá. Se o princípio vital dá vida, se eu tiro o princípio vital, o que acontece? Morre. Então, tá bom. Vamos seguindo o texto lá na Gênesis, ó. O item 18 lá da Gênesis, ó. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Então, ele vai trazer uma informação importante. A atividade, o funcionamento, a manutenção do princípio é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Nós temos órgãos internos, não tem? Só que tem, às vezes, a gente olhando para o lado da medicina, quando para o órgão de funcionar, fala que falência dos órgãos, deu a morte. Não é que o órgão parou, é que o princípio vital parou de abastecer. Ou o órgão parou, não serviu mais para ele poder caminhar. Então ele está falando, olha, a atividade desse princípio em nós depende da ação do funcionamento dos nossos órgãos. Da parte vegetal, da questão da flor, da parte dela. Do animal, da parte do animal. Cada um dos órgãos que estão ali. Vamos seguir nesse texto ainda, ó. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Então a roda está girando, ela está aquecendo. Quando tem atrito, a gente está aquecendo. Se eu estou fazendo assim com a mão, eu estou aquecendo a mão. Se eu paro, para. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto. Como a carbonização da matéria, subsiste a extinção do calor. Então quer dizer que esse princípio vital não é que ele desaparece. Ele retorna para a sua base de origem. Porque senão a gente está pensando em criou alguma coisa, essa coisa desapareceu no universo e aí o peso do universo vai ter que diminuir. Ou o volume vai ter que diminuir. Não, ele volta. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem, oxigênio, nitrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstruir aqueles corpos, porque já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que possível lhe é reconstruir uma pedra. Aqui ele voltou do que nós já falamos, os elementos estão lá. Se a gente olha um corpo de alguém que desencarnou, o corpo está constituído ainda dos elementos, mas não é possível mais colocar esse princípio vital, porque uma vez extinto, ele já retornou à sua, já foi espalhado ao universo, digamos assim de novo. Da mesma forma que o corpo orgânico, com o passar do tempo, também vai ser. Ele vai ser transformado em outra coisa, mas não desaparece, se transforma. Então, continuando o texto, tá? Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar que todo mundo conhece e mais fácil de compreender-se. Então ele traz o exemplo mais fácil para a gente entender. Mais exato, no entanto, houvéramos sido, dizendo que na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Então, nós já ouvimos falar que no corpo humano há energia elétrica, há eletricidade. Então, foi falado para nós que ao invés de a gente pensar nesse combustível, que a gente pode pensar numa bateria. É melhor, eu também prefiro pensar na bateria. Então, a bateria tem energia elétrica. Ele está falando, olha, ao invés de a gente falar da roda que gira, vamos começar a falar de eletricidade? Porque o que movimenta a gente é a eletricidade. Ele vai trazendo um pouco do olhar, aliás, um pouco não, muito, de ciência. Nós temos que lembrar disso. Tá? Às vezes parece um pouquinho complicado para a gente, mas é por isso. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas,
que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida. Então a gente tem a pilha, a bateria, a gente coloca em alguma coisa que ele está trazendo aqui ao nosso corpo, e aí funciona. Comparado com a pilha, chega uma hora que a pilha descarrega, os elementos químicos que constituem a pilha, dentro da pilha tem reação química ali para produzir energia elétrica. Esses elementos deixam de produzir energia e aí o brinquedo não funciona. O nosso corpo também não funciona. Que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem, ou seja, quando chega a morte. Segundo esta maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte por se extinguir tal ação. Então a gente vai pensar de novo, trazer um outro exemplo para nós. Eu tenho um relógio parado e eu tenho do lado do relógio a bateria. Se eu não coloco bateria no relógio, o relógio não anda, não roda, não funciona. Então, de novo, olhando para a questão material, eu só tenho vida quando eu ponho essa energia, essa eletricidade em contato com a matéria. Tá? Morreu, acabou. Ele tá trazendo para nós como funciona o ligar e o desligar do corpo humano. Essa eletricidade é o magnetismo, é a mesma coisa? É. Tá? Então ele vai perguntar para nós agora de novo, ó. Nós acompanhando a sequência que Kardec trouxe para nós, ele trouxe há um pouquinho tempo atrás que tinha aquele triângulo, vocês lembram? Deus acima de tudo, aí de novo, matéria e espírito, o princípio material, o princípio espiritual. Que só existia dois elementos, que ele colocou, dois elementos constitutivos do universo. Então tinha Deus em cima, como inteligência suprema, e tudo formado por só dois elementos, ou é matéria ou é espírito. A gente consegue achar outra coisa sem ser esses dois? Não. Aí ele vai falar assim, mas vocês falaram para mim que só tinha dois. O princípio vital seria um terceiro, porque o espírito diz para Kardec, sem princípio vital não tem vida. Então ele é necessário também. Seria um terceiro elemento constitutivo do universo, para a formação do universo. E aí? Vamos lá, ele vai dizer assim, ó. Deixa para eles responder, né? Lógico. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo. Então, se não existisse princípio vital, não existiria a formação do universo. Aí ele responde, ele vai dar um outro degrauzinho na resposta, ó. Mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Então nós falamos que há fluido cósmico universal, nós trabalhamos isso, princípio material, princípio espiritual e fluido cósmico universal, que é o grande oceano que nós estamos mergulhados. O que ele está dizendo é, esse terceiro elemento, na verdade, vai sair do fluido cósmico universal. Não é um elemento à parte. Quando você pega esse fluido cósmico universal e modifica ele, modifica os elementos que você precisa, você chega a extrair daí o princípio vital. Um exemplo, se eu só tiver, vamos pensar, transformar isso em oxigênio, em hidrogênio, pensando que é o fluido cósmico universal. Então eu tenho o fluido cósmico universal puro, vamos dizer assim, que é o hidrogênio, que não é.
Aí eu agrego uma molécula de água com ele. Eu coloco H2O, por exemplo, né? De oxigênio. Eu vou sair com a água. Se eu volto ele na base de novo, fluido cósmico universal, que é esse fluido universal. Se agora eu coloco H2O2, eu tenho outro elemento. Eu saio com um princípio vital, por exemplo. Então, quando eu vou modificando essas combinações desse fluido universal, eu vou podendo ter derivado dali diversos outros fluidos. Certo? Tá. Aí ele vai dar o exemplo. Ó. É para nós, para os espíritos, né, a visão deles, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos. O que é elemento primitivo? Ou seja, ele não é o primeiro, o primário. O oxigênio, o hidrogênio, já é transformação desse fluido cósmico universal. Tudo vem daí, que vai se modificando. É básico que eu lembrar que na época não tinha o conceito de energia, era tudo fluido. Tudo fluido. Então, algumas vezes em que Kardec se refere a fluido, isso, fluido daquilo, ele está tentando, está se referindo à energia. Perfeito. Tudo que a gente não tem conhecimento também traz como um princípio, que é o princípio de algo a ser descoberto. Né? Então, olhando pelo lado da ciência, é exatamente isso. Então, ele vai falar assim, né? Ó, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. O que é o princípio? Fluido cósmico universal. Todo o resto é secundário, vem a partir dele. Então você fala assim, o princípio vital, ele é necessário para um monte de coisa? Sim, sem ele inclusive não tem a vida, sem ele o universo era só matéria. Porém, ele vem do fluido cósmico universal. Até chegar no que nós estamos vendo aqui de matéria, ele sofre várias transformações. A gente volta lá nas primeiras, na introdução, nas primeiras aulas, né? Tá? Então ele está fazendo tudo isso para entender o que é o princípio vital, tá? E diferenciar o orgânico do inorgânico. Parece resultar daí, então Kardec vai trazer uma afirmativa, né? Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, ou seja, a vitalidade vem do mesmo princípio de tudo, fluido cósmico universal, e sim numa propriedade especial da matéria universal, fluido cósmico universal, tá? Devido a certas modificações. Então ele está afirmando o que ele diz. Fluido cósmico universal, há várias modificações de elementos a mais ou a menos, e aí vai formando, a gente extrai o princípio vital. E aí os espíritos vão trazer para Kardec. Ó. Isso é consequência do que nós já dissemos. Sim, então Kardec, os espíritos já haviam dito para Kardec que tudo vinha do princípio é um fluido cósmico universal, certo? Então quando o espírito vai reencarnar, ele vai fazer a formação do seu corpo material, que tem o perispírito, mas que não é o perispírito que nós estamos trabalhando, o princípio vital, ele também colhe daí para a formação do seu corpo o princípio vital. Se a gente for lembrar que a base de tudo isso é Deus, então quem fornece isso é Deus de forma automática. Se a gente estiver pensando ainda em Deus humano, a gente está pensando em um homenzinho dando a senha ou um tubinho de ensaio para cada um. Não é isso. Né? Então, por isso que a gente fica difícil de pensar. Então, eles falam, olha, nós já trabalhamos isso lá atrás, nós já falamos disso lá atrás. Até aqui tudo bem? Vamos seguir? Vamos. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Está em algum corpo? Está em algum órgão? Ele está perguntando de novo, o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos?
conhecemos, ele não está nem preocupado porque ele não conhece. Ele tem por fonte o fluido universal, ou seja, ele vem do fluido universal. Os espíritos estão afirmando novamente. É o que chamais de fluido magnético, fluido elétrico ou animalizado, que é o que o Marcelo trouxe. Porque no tempo de Kardec, a ciência já buscava entender o que é que alimentava ou animava o corpo. Só que eles traziam outros nomes. Fluido magnético, eletroanimalizado. Então, é a mesma coisa. Só que a ciência já tentava entender. E entender, inclusive, para onde ia depois da morte. Como eu já falei, muitos abriam muitas vezes o cérebro para ver se lá dentro tinha espírito. Porque eles achavam que dentro do cérebro que estava o espírito. E aí, por não achar nada, dizia que não existia. Porque a ciência busca questão material. Só que esse princípio vital, ele não é material. Porém, sem ele, não há vida. Então a ciência é obrigada a aceitar porque há vida. E quando some ele, acaba a vida. Então ele é um elemento necessário. Ainda que a gente não consiga pegar ou tocar. Nós, na questão espiritual, eles devem ver com toda certeza, né? Então o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo, a conexão entre o espírito e a matéria. Então, de novo, aqui a gente pode querer confundir com o corpo espiritual. Não é. Nós vamos falar sobre perispírito mais à frente. O perispírito é o que une, né? O espírito e o corpo. É o que une, o que segura, o que tem as informações, o que grava tudo que nós já tivemos na outra vida, nas outras vidas materiais, outras existências. Princípio vital, não. Mas como eu preciso ter energia para esse movimentar, então o princípio vital que dá energia, ele está quase junto com o corpo espiritual. Por isso que parece confundir, mas não é. Tá? É o que permite a conexão. É o elo, é o que permite a conexão. Não é o que conecta. Tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Ele perguntou agora, ele perguntou de novo. Qual é? Ele quer achar a diferença de novo. Ó, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Está falando dos orgânicos, só que agora está falando assim, mas o princípio vital do ser humano é o mesmo princípio vital do animal? E o princípio vital do ser humano é o mesmo que para uma planta, para um vegetal? Aí a gente tem que pensar, se for olhar como bateria, que tem bateria maior, bateria menor, bateria em diversos tamanhos. Há inclusive baterias maiores que são da mesma voltagem das menores, só com potência maior, que é a amperagem. Ele está perguntando, quando eu vou falar de energia vital, é a mesma coisa para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo a espécie. Então, o modificado é ajustado. Quando eu vou pensar na vida de uma planta, é lógico que ela precisa de muito menos energia do que um corpo humano, por exemplo. Quanto mais complexo o mecanismo, mais energia precisa. Quanto mais complexo, mais princípio vital requer. Quanto mais movimento. Quanto mais interação, mais energia a gente precisa. Tá? Então, sim, modificado segundo as espécies. Então, eu vou lembrar que eu pego pego no fluido cósmico universal as modificações e sai dali o princípio vital.
Então, se eu altero um pouquinho as modificações disso, sai um princípio vital para o animal, sai um princípio vital para o vegetal e sai para nós. Diferentes ali na questão de intensidade, mas é o mesmo, sim, é o mesmo, do mesmo lugar. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Então ele está trazendo de novo que é esse princípio vital e que está em todos os seres orgânicos que diferencia a matéria orgânica da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é vida. Esse movimento, ela o recebe e não o dá. Então vamos lembrar que não é porque a matéria se movimenta que isso é a vida. Não vão misturar uma coisa com outra. Uma coisa é o movimento, outra coisa é a vida, tá? Então a matéria recebe esse movimento, mas a matéria não dá movimento. O corpo não é o corpo que dá o movimento. É a energia que faz o corpo se movimentar. Senão não morreria, o corpo seguiria e não teria esse processo, tá? A vitalidade, a energia, a capacidade de viver, né, é atributo permanente do agente vital, ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos. Então, a atividade do agente vital, do princípio vital, ocorre independente do corpo ou precisa do funcionamento dos órgãos. Nós falamos que o princípio vital, ele vem do fluido cósmico universal. Então não depende do corpo existir para ele existir. Mas está falando se ele consegue ser esse agente, agir no corpo só por ele ou ele precisa do funcionamento dos órgãos. Então, se não tiver os órgãos que vão receber, que vai conseguir equilibrar essa energia, que vai conseguir transformar isso em energia para o movimento, para a vida. E aí? Ele vai conseguir ser agente vital sem o funcionamento dos órgãos? Ou então poderia pensar, só os órgãos conseguem produzir esse agente vital também? A gente volta na questão lá anterior, que um depende do outro, né? Então vamos ver o que eles colocaram para nós. Ó. Ele não se desenvolve senão com o corpo, ou seja, precisa do corpo para ter a manifestação dessa energia, para desenvolver, para gerar vida. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então eu preciso do elo, tanto do material quanto do princípio vital. Senão a gente não produz a vida, né? E aí eu trouxe para nós, lá no Livro dos Espíritos, ó, voltando na questão 63, foi a terceira pergunta que nós fizemos, só para a gente lembrar. Porque nós estamos falando que um depende do outro. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? É efeito ou é causa? Nós voltamos lá na terceira de novo. Uma e outra. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Precisa agir sobre a matéria. Este agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a vida não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, se a gente volta na resposta, ele não se desenvolve senão com o corpo. Ele é agente, né? Efeito e causa ao mesmo tempo. É ele que dá a vida, mas ao mesmo tempo também sem o corpo ele não existe. Interessante isso. No início ele vai usar a energia vital da mãe para formar os órgãos. Sim. Que depois, em algum momento, vai acabar separando
abastecido por esse princípio vital, vai ganhar vida própria. Bem colocada essa questão, né? Numa gravidez é o princípio vital da mãe que vai... Criar os órgãos. Mas já vai sendo trazido e reorganizado para a própria vida do bebê. E aí, dentro dessa pergunta, Kardec faz uma outra pergunta, então. Se sem o corpo orgânico ele não consegue se manifestar, esse princípio vital, então onde ele estava? Fazendo o quê? Ele já existia? Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente, ou seja, lá sem se manifestar, quando o agente vital não está unido ao corpo? E os espíritos vão dizer para Kardec, sim, é isso. É como se ele estivesse ali paradinho, esperando para poder animar um corpo ali, para trazer vida para o corpo. E eu fico pensando a felicidade de Kardec em falar, sim, é isso. Não, entendeu, Kardec, você entendeu. Esse é o processo, é isso que acontece, né? A gente acha que é simples, mas não é, né? Então a gente volta de novo na história do veículo. Se não tiver o veículo para abastecer, não serviu de nada. Ele está lá parado, o combustível está na bomba, está no tanque, mas está esperando um veículo para poder se manifestar. Assim é a energia nossa também, tá? E aí, para finalizar, Kardec traz um comentário, então, para nós. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou do princípio vital que entre eles existe. A gente vai lembrar que ao tempo de Kardec, principalmente René Descartes, vai dizer que o corpo humano era uma máquina. Então isso era normal até no tempo de Kardec, pela complexidade, né, pela estrutura. Então ele vai trazer para nós, ó, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo, como se nós fôssemos uma máquina que recebe impulsão pelo princípio vital. É ele que dá isso, lógico, ligado à nossa vontade, para movimentar o corpo e tudo mais, mas não é disso que nós estamos falando aqui. Está falando desse combustível, né? Então, que entre eles existe, ou seja, o princípio vital junto com o corpo, ele tem uma atividade íntima. O princípio vital é a força motriz, a força que impulsiona, né, dos corpos orgânicos. Então, é ela que garante a mobilidade, a movimentação, princípio vital. Ao mesmo tempo que o agente vital, princípio vital, dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, todos os órgãos que nós temos, ao seu funcionamento, ele está trazendo como se fosse a roda girando e produzindo calor. Os nossos órgãos em funcionamento é o que mantém o princípio vital ativo no nosso corpo material. Então depende do conjunto de órgãos que nós temos para manter essa força motriz operando e mantendo o veículo em funcionamento. É como dizer, você deu partida no carro, está tudo funcionando e aí você não desliga mais. É ele que vai, hoje já existe os carros híbridos, né? Que você consegue colocar, ele vai se mantendo, alimentando ali e tudo mais. Então é exatamente isso que ele está trazendo para a gente. É justamente pelo movimento, como se fosse uma máquina, o corpo humano, que ele vai trazendo a manutenção do princípio vital. Certo? Dúvidas? Quando o corpo morre, esse princípio vital, ele vai para outro lugar. Princípio vital, quando o corpo vai nascer, ele é extraído da onde? Da natureza, do universo. E quando a gente morre, ele retorna para a mesma base. É que a gente... Acontece com as plantas. Com as plantas, acontece com tudo, né? Para nós, a gente fala do espírito. O espírito se mantém imortal. E das plantas, e dos animais. Então, mas lembra que o espírito ele é imortal. E a matéria
ela acaba? Não acaba. Ela se transforma em outros elementos que vai unindo aqui e de lá e transforma em outras coisas. Também. Nada que se cria, tudo se transforma, não é? Então a gente tem uma ilusão, é normal isso, de que o espírito é imortal e ele então segue. E que a matéria é transitória e acaba. Não, o estado dela acaba, ela se transforma em outro, porque ela é a união de elementos, né? Então, um exemplo, às vezes vamos trazer pelo gelo. De repente ela virou água, de repente virou vapor, ela está na mesma formação dos elementos ali. Você pega um ferro, de repente, conforme você aquece ou mistura aquilo lá, se transforma em outro elemento. Então, o corpo humano, a decomposição vai se transformar, então tudo gera uma continuidade, né? E aí o fluido do princípio vital, a mesma coisa. Os animais também é a mesma coisa. Mesma coisa. Eles dão para o outro. Sim. O princípio inteligente, ele se mantém. Mas o material, ele vira, dependendo dos elementos, a mistura que tiver ali. Porque a planta, o animal, ele não tem só a parte material, ele precisa desse... Ele tem vitalidade. componente, essa vitalidade, que é do fluido cósmico. Perfeito. Que está ali, que ele permanece também. Que quando a morre, retorna também. Retorna também. É isso aí. É isso aí. Mas a gente não consegue pegar e colocar de novo naquele corpo material, né? Porque ali ele já acabou, os órgãos já não conseguem mais manter funcionamento. Fala que nenhuma folha você pode dar vida. Exatamente. Tudo bem?